Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram um ataque com drones e mísseis aqui contra vários alvos aqui no ocidente da Ucrânia, na parte oeste da Ucrânia, mas nada muito significativo. Os ucranianos também atingiram algumas coisas aqui na retaguarda russa, principalmente aqui em Debaltsev, em Olesk e outras áreas aqui. Também em Belgorod também teve ataque aqui, né? Mas via de regra na linha de frente não tem grandes mudanças aqui. O que a gente tem de novidade interessante é que parece que os ucranianos minaram a saída do porto de Sevastopol. Aqueles drones marítimos ucranianos levaram minas e simplesmente fecharam Sevastopol aqui. Os russos estão incapacitados de usar o porto de Sevastopol. A maior parte das embarcações russas já se mudou aqui para Novorossiysk. Excelente esse movimento, né? Já vai ajudar no momento que os russos tiverem que abandonar a Crimeia, né? Também temos a informação de que o Banco Central Russo, a Elvira Nabiulina, que é a presidente do Banco Central Russo, fez um alerta na Câmara dos Deputados que a situação econômica da Rússia está catastrófica e que a economia russa pode morrer a qualquer momento devido às sanções, né? Que coisa curiosa. Não era o Putin que falava que as sanções faziam até bem, que não tinha problema nenhum, que sanções não funcionam e coisa e tal. Parece que a coisa mudou rapidamente, né? Vocês sabem que recentemente alguns bancos chineses pararam de fazer trocas com os russos por conta de ameaça de sanções contra a China, né? Isso deve ter piorado a situação. A China era o último refúgio que os russos conseguiam vender e comprar alguma coisa. Usando o yuan, parece que não conseguem mais com isso, né? É lógico, uma outra dica para a Rússia é só tirar as tropas russas da Ucrânia, que pelo menos gasto com a guerra não vai ter mais, né? É lógico, ainda vai continuar sanções, né, até a Rússia pagar todas as reparações de guerra para a Ucrânia. Mas já tirando as tropas, já começa a melhorar a situação econômica da Rússia. Só uma dica, Putin. Bom, a gente tem também o Zelensky, que foi hoje a Bruxelas para assinar um acordo com a União Europeia de cooperação e defesa, né? Ou seja, a entrada da Ucrânia na União Europeia já está caminhando, entramos na fase de negociação e agora tem mais essa parte da cooperação econômica e de defesa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Poderia Ter a Barba Igual a do Marx, Giuseppe Camoli e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, pessoal, antes da gente entrar no assunto, lembrar a vocês que o Alex Silva está fazendo uma vaquinha para comprar um gerador lá na Ucrânia. A vaquinha vai até domingo agora. Domingo, dia 30 agora, né? 30 de junho. Então, quem puder ajudar ele a comprar o gerador lá, é só mandar o Pix para esse e-mail que está aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E deixa eu avisar vocês também, na semana que vem, no dia 3 de julho, eu vou estar viajando para Nova York, então não deve interromper nenhum vídeo, vai ter os vídeos normalmente aqui, mas pode ter algum atraso, pode ter algum vídeo mais simplificado, mais curtinho, por conta da preparação da viagem e a viagem em si. Eu vou a Nova York para ver minha filha, para resolver alguns problemas por lá e para jogar Pokémon GO. Fico uma semana por lá, volto na semana seguinte aqui para o Brasil, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, houve um ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia. Aqui, um míssil Ra-47M2, um míssil balístico, não foi derrubado, atingiu o alvo. Fora isso, todos os demais foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. 4 mísseis Calibre, um Ra-59 e 23 drones Shahid. Todos foram derrubados pela defesa aérea ucraniana. Visavam principalmente aqui o ocidente da Ucrânia, a parte oeste da Ucrânia. Helminski, Cherkazy e Ivano-Frankivsk, né, foram os locais aqui alvejados, mas nenhum deles atingiu o alvo, né? A Ucrânia fez alguns ataques contra Belgorod. Aqui teve um ataque ali entre Streltsik e Severny, aqui lá em Belgorod, uma grande explosão. É esse mesmo caso aqui, ó, é essa mesma situação aqui. A gente não sabe exatamente o que foi atingido, mas certamente alguma coisa grande foi atingida aqui, algum depósito de combustível ou depósito de munição. Alguma coisa pegou fogo aqui. É o mesmo evento, tá? Aqui está visto de um lado, aqui está visto de outro, mas é a mesma coisa, né?
Aqui uma outra bavóvina, um outro ataque ucraniano, mas dessa vez na região de Donetsk, em Debaltsev, né? Então aqui é Belgorod, aqui é Debaltsev. É parecido, mas não é a mesma coisa não. Debaltsev é nessa região, aqui é na área ocupada de Donetsk, aqui na Ucrânia, né? Também teve um outro ataque ucraniano na margem esquerda ali de Kherson, na região de Olesk, né? Olesk aqui em Kherson, nessa região aqui. Olesk, essa cidade aqui na margem esquerda do rio de Dnipro. Lembra que nessa região aqui, a margem direita está com os ucranianos, né? A margem norte está com os ucranianos, a margem sul ou margem esquerda está com os russos. E Olesk é uma grande base russa aqui na região, foi alvejada também de ontem para hoje aqui, uma grande coluna de fumaça que não sabemos exatamente o que foi atingido, mas certamente alguma coisa muito grande foi atingida aqui, né? Bom, a gente tem o resultado dos ataques ucranianos que aconteceram no dia 25 e 26 de junho, ali no Cabo Chalda, ali na Crimeia, né? Então é nessa região aqui, ó. Cabo Chalda é esse cabo aqui, essa região aqui da Crimeia, e a gente tem aqui a informação da área que foi atingida. Segundo estão dizendo, era um local de treinamento de soldados russos, e satélites mostram que, bom, foi atingida a coisa aqui. O que exatamente foi destruído aqui, a gente não sabe, né? A suspeita é que as forças russas estavam lançando drones daqui também, né? Ou seja, os ucranianos têm visado os locais em que os russos fazem treinamento e lançam drones aqui na Crimeia e outras áreas ocupadas, né? Bom, uma coisa curiosa, né? O pessoal está vendo aqui fotos de Sevastopol, do porto de Sevastopol, mostrando que praticamente não tem nenhum navio significativo ali em Sevastopol, né? Tem um Krivav e dois e poucos navios da classe Ropusha, que são rebocadores, navios menores, né? Mas não tem nem sabem se eles são o que eles chamam de seaworthy, né? Se são capazes de navegar em mar aberto, ou seja, né, podem estar meio danificados, né? O navio não afundou, tá ali, tá funcionando, mas não tem coragem de botar ele no mar de verdade, porque pode afundar, né? E uma coisa interessante, o Ivan Kurs também está ainda no pier das fragatas, ou seja, o Ivan Kurs foi atingido pelos ucranianos há um tempo atrás, provavelmente está seriamente danificado, por isso também não sai daqui, né? E por que os russos tiraram todos os navios aqui de Sevastopol, pelo menos tiraram todos os navios que eles conseguiam tirar de lá? A resposta é isso daqui, ó. O próprio Raibar, que é um blogger militar russo, está explicando que os ucranianos minaram a entrada do porto de Sevastopol. Então, usando esses drones aqui, foram colocadas várias minas aqui na região, né? Os russos devem ter identificado isso, e essas minas aqui impedem que os russos usem o porto de Sevastopol. Então, excelente notícia isso, os russos já devem começar a acostumar com isso, porque certamente Sevastopol vai voltar ao controle ucraniano, né? Bom, tem umas imagens aqui de um ataque ucraniano feito contra uma base russa, mas não tem muita informação aqui, tá? O pessoal não passou a informação de onde seria isso, qual base seria essa. O fato dá para ver que teve muita coisa destruída aqui, né? Deve ter sido algum dos ataques ucranianos feitos aí nos últimos dias que destruíram completamente essa base russa. Aqui dá para ver vários veículos militares aqui destruídos, mas a gente não sabe aonde é isso daqui, né? E bom, tem um outro ataque aqui do HIMARS atingindo 4 mísseis, 4 lançadores de foguetes, atingindo aqui, o HIMARS atingindo 4 lançadores de foguetes MLRS russos, né? Lembra que não é o GMLRS, não é o foguete direcionado por GPS, é apenas um foguete, um lançador de foguete simples, mas de qualquer forma isso é usado pelos russos, então os ucranianos usaram os HIMARS aí. O HIMARS é um GMLRS, ou seja, ele é guiado por GPS, com isso tem uma precisão muito boa e acabou destruindo aqui todos os 4 MLRS, lançadores de MLRS russos de uma vez só, né? Excelente notícia isso daí, né? Surgiu mais uma invenção russa na linha de frente. Como é que nós vamos chamar esse tanque aqui, né? O Blyat móvel já não funciona mais. Blyat móvel isso aqui já é mais do que o Blyat móvel, né? O pessoal está sugerindo galinheiro. Galinheiro pode ser, né? Galinheiro faz sentido, né? O golpe da galinha, né? Tem gente falando aqui também ninho de cuco, né? Ninho de cuco também aqui faz sentido esse negócio aqui, né?
realmente eu vou te falar um negócio, né? Por que essa coisa aqui? Por que esse telhado assim, né? Que sentido faz isso? Não vai cair chuva aqui, cara. Enfim, mas boa sorte a quem quiser dar uma sugestão de nome para esse novo equipamento russo aqui, fique à vontade, né? Bom, os russos tentaram avançar no fronte em Krasnohorivka, acabaram destruídos também, não conseguiram avançar aqui, então mais uma boa notícia, Krasnohorivka é justamente nessa região aqui, Krasnohorivka, perto de Donetsk, mas não teve avanço aqui nessa região, né? A ofensiva russa em Kharkiv parece que não consegue avançar mais, né? Os russos já começaram a cavar trincheiras aqui defensivas, ou seja, eles já sabem que não vão conseguir avançar mais, só esperam agora que os ucranianos não retomem a área toda ali na região, é o que eles vão tentar manter, né? O Emil está falando aqui sobre os possíveis objetivos dos russos, que eram justamente forçar a Ucrânia a colocar reservas na região, criar uma zona buffer entre Belgorod e Ucrânia e talvez conseguir chegar até colocar Kharkiv no alcance da artilharia, né? E basicamente eles conseguiram de alguma forma atrair reservas ucranianas, isso eles conseguiram, o resto não, né? Mas de qualquer forma não conseguiram explorar isso em nenhum outro lugar do fronte. O que os russos conseguiam avançar antes, continuaram conseguindo avançar depois, não conseguiram nenhuma vantagem quanto a isso em outros lugares do fronte, né? A Ucrânia estabilizou esse fronte aqui relativamente rápido e já começou contra-ataques. A gente tem falado que tem avançado bem aqui os ucranianos, ou seja, em termos de buffer, não dá nem 2 km direito na maior parte dos lugares, ou seja, não conseguiram nada de significativo nisso daqui em termos de vantagem sequer tática ou operacional, né? Bom, e como vocês podem ver aqui, os ucranianos continuam avançando e segurando cada vez mais partes aqui de Vovchansk, a norte do Rio, né? Então realmente continuam avançando os ucranianos aqui. Essa entrevista aqui é para responder uma questão que o pessoal estava perguntando sempre, e aqueles 400 soldados russos que estavam ali na fábrica de agregado, né, a fábrica de argamassa, né? E segundo um observador militar, disse que na verdade eram cerca de 200 russos que tentaram atravessar o rio Vovcha, mas ficaram presos ali, e eles confirmam que ainda estão lá no mesmo lugar, continuam bloqueados na fábrica, e os russos continuam tentando desbloquear os soldados ali. Então não teve mudança ali na região de Vovchansk, tá? Continuam tentando liberar sem sucesso, né? Bom, agora tivemos uma novidade. As forças russas tentaram avançar na cidade de Sotninsk-Kozachok. É uma outra cidadezinha aqui em Kharkiv. Ó. Então, se você olhar aqui em Kharkiv, aqui é o ponto que os russos, né, tentaram fazer a ofensiva deles. Já está totalmente flopada essa ofensiva aqui. Agora eles estão tentando de novo nessa cidadezinha aqui. Não conseguiram avançar nada ainda, mas estão tentando avançar aqui. Os ucranianos agora já estão mais espertos, já estão respondendo imediatamente. Vamos ver o que vai acontecer aqui, se os russos vão conseguir abrir mais uma fronte nessa região aqui, né? Bom, uma outra excelente notícia é na região de Lima. Os ucranianos conseguiram retornar os russos aqui. Os russos estavam avançando em direção aqui a Torsk, nessa região aqui, ó, Terni, Yampolivka, Torsk, né? O objetivo dos russos é chegar até Lima e daqui ameaçar a cidade de Sloviansk, que é uma grande cidade aqui de Donetsk, né? Isso aqui tudo já foi dominado pelos russos, tá? Os ucranianos já retomaram toda essa área aqui de Lima, Zarishne e Torsk, coisa e tal, né? Os russos fizeram uma contraofensiva aqui, chegaram a ameaçar aqui Torsk e essas outras cidades aqui, só que nos últimos dias os ucranianos fizeram avanços aqui, expulsaram os russos dessa região. Tá aqui os avanços ucranianos, né, afastando os russos por aqui. Uma excelente notícia, sinal de que aqui também os russos não estão conseguindo avançar mais, né? Bom, vendo aqui a linha de frente, aqui ó, fala justamente sobre esses avanços ucranianos que aconteceram alguns dias atrás. Aqui no Poulet Volant ele mostra apenas como um ajuste, né? Porque isso aqui na verdade já aconteceu alguns dias atrás, a informação a gente tem agora, mas essa retomada das áreas aqui pelos ucranianos já aconteceu alguns dias atrás, né? Aqui a norte de Soledar, houve um pequeno avanço russo aqui, mas também nada significativo, 0,37 km², então um pequeno avanço aqui também sem nenhuma utilidade, né?
Aqui na região de Avdiivka, Ocheretny, os russos estavam falando que já tinham chegado Vozdizhenka, essa cidade aqui, mas não, isso é falso, tá? Tem Russet falando que eles tomaram Vozdizhenka e não tomaram, ainda estão aqui em Novo Alexandrivka, nenhuma mudança na linha de frente aqui nessa região, né? E aqui em Krasnohorivka também os russos tentaram avançar, nenhum sucesso ainda, a coisa continua no mesmo lugar por aqui. Ou seja, a gente continua com o mesmo padrão dos russos conseguindo ou avanços insignificantes ou nenhum avanço, gastando muito material, gastando muito pessoal aqui na linha de frente, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os ataques no Daguestão, que como a gente falou ontem, foram retomados os ataques no Daguestão, então a situação lá ainda está crítica, ou seja, não tem nenhum ataque neste momento, mas ainda continua um risco muito grande de problemas lá no Daguestão, né? Bom, olha só que coisa, né? O pessoal russo está preocupado aqui ó, com o fato de que o pessoal na União Europeia não acredita na propaganda russa, né? O representante da Eslováquia, o Peter Stano, disse que, no final das contas, qualquer coisa que vem da Rússia é mentira, e o pessoal ficou bastante chateado, falou sobre a orientação sexual dele, não sei o que lá, que ele seria gay, coisa e tal. É impressionante como é que esse pessoal realmente tem essa ideia, que eu não sei de onde é que eles tiraram, que a orientação sexual da pessoa faz a pessoa ser mais brava, mais verdadeira, menos verdadeira, enfim. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia falou que quando alguém queima um prédio em outro país, isso não é um ataque híbrido, isso é terrorismo patrocinado pelo Estado, né? O que ele está falando daqui? De uma fábrica na Alemanha que foi incendiada e que o governo alemão tem informações de que o incêndio teria sido causado por agentes russos, né? Então o que ele está colocando aqui é que isso é terrorismo, né? Isso não é uma guerra híbrida, como alguns estão chamando, ataque híbrido, né? Isso é terrorismo puro e simples, né? Vamos ver se a Alemanha vai fazer alguma coisa quanto a isso. Mas a notícia que mais chamou a atenção de ontem para hoje é a presidente do Banco Central russo, né? Eu estou trazendo aqui do General SVR, eu sei que o General SVR não é uma fonte muito confiável, mas nisso daqui tem várias fontes falando sobre isso, não é só ele falando não, tá? E o dele aqui está bem descritivo aqui, o que ele está dizendo. Enfim, a Elvira Nabiulina, né, a presidente do Banco Central russo, disse que nós estamos nos movendo em direção a uma catástrofe. Ela falou literalmente que a economia russa corre o risco de morte na situação que está devido às sanções do Ocidente, né? Ela falou isso numa consulta interna no Politburo, né, na Assembleia, na Assembleia Russa lá. Teoricamente era um discurso só interno, mas o pessoal vazou esse discurso e as palavras dela foram muito, muito tocantes, né? E a gente sabe que particularmente isso tem as últimas sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa, que particularmente visaram a movimentação de capital na Rússia, né? Realmente prejudicaram muito a Rússia, né? Particularmente a questão dos bancos e coisa e tal. E a única saída que os russos têm é depender do yuan, né? Ou seja, a Rússia continua tendo alguma saída justamente para moedas estrangeiras através do yuan. O problema é que justamente já tem bancos chineses, o Banco da China, por exemplo, já parou de cooperar com a China devido às sanções ocidentais, ou seja, os Estados Unidos ameaçou sancionar o Banco da China, o Banco da China falou, não posso mais fazer negócio com a Rússia, né? É uma escolha que não tem como evitar, cara. O PIB dos Estados Unidos é, sei lá, 18 vezes maior do que o PIB da Rússia. E por que a China, que tem muitos negócios com os Estados Unidos, vai continuar ajudando a Rússia, que é pouco negócio, pouco dinheiro, e vai perder, né, para perder os Estados Unidos? Não faz sentido. Então, vários outros bancos também estão se recusando a fechar contas, né, a transferir dinheiro com a Rússia, e isso está espiralando a economia russa fora de controle, né? É aquilo que eu falei para vocês, era óbvio que isso ia acontecer, as sanções elas são progressivas e vão continuar sendo piores ainda, né? A ponto de que o pessoal russo aqui está dizendo que agora eles estão ameaçando, o Peskov disse que se a Europa fizer mais sanções contra a Rússia, que a Rússia vai fazer um bloqueio naval contra a Europa, vai proibir qualquer navio de chegar perto da Europa, né? Chega a ser engraçado isso, né? Porque vocês sabem que a Rússia não consegue proibir a Ucrânia de exportar grãos aqui no Mar Negro, né?
A Rússia, no início, até conseguiu realmente fazer um bloqueio aqui contra a Ucrânia, impedir a Ucrânia de exportar grãos, mas já não consegue mais, né? E vai conseguir fazer esse bloqueio aqui contra toda a Europa, impedindo a Europa de exportar ou importar qualquer coisa, né? Lógico que não tem lógica. Isso daqui mostra só o quanto está desesperado o pessoal na Rússia, porque sim, as sanções estão doendo. Desde o início elas estão doendo, tá? Esse papo do Putin de ficar falando que não está doendo, não, que sanção tá beleza, era só mesmo papo para Rousseff ouvir, porque o próprio Putin pediu o fim das sanções. Então, se as sanções não estão doendo, se não está tendo problema com as sanções, por que quer o fim das sanções? Então deixa, pô, né? Já que não está doendo, né? Então, desde o início, quando ele fala esse negócio de que as sanções não são problema e coisa e tal, ele está mentindo. Mas agora a tendência é justamente a coisa piorar cada vez mais. E lembrando que a hora que o Ocidente quiser mesmo, ele esmaga a Rússia completamente. É aquilo que eu falo para vocês. Por que o Ocidente está indo devagar? Está fechando as sanções devagarzinho? Porque justamente não quer o esfacelamento da Rússia. Teme que a Rússia, se esfacelando completamente um monte de republiquetas, vai ser muito mais difícil você ter o controle das armas nucleares da Rússia. Corre o risco de algum desses países, alguma dessas repúblicas, sei lá, a República da Chechênia, na mão do Kadyrov, vai que sobra uma ogiva nuclear lá com o Kadyrov, né? O que seria disso daí? Muito mais difícil de negociar do que negociar com a Rússia. Então, o Ocidente quer que a Rússia faça a coisa certa, que é o Putin falou, perdemos a guerra, lamento muito, vou tirar as tropas e coisa e tal, e resolvido o problema. Vai acabar acontecendo de uma forma ou de outra, né? Só que agora o pessoal está entregando que as sanções estão realmente chegando num ponto que está insuportável para a economia russa. É o que eu falei para vocês, é a economia da Rússia que vai abrir o bico primeiro. Não imagino que vai ser imediato agora, mas eu acredito que até o final do ano isso vai acontecer sim, né? Bom, a Ucrânia infelizmente empatou em 0-0 com a Bélgica e ficou empatado, o grupo da Ucrânia ficou todo mundo com o mesmo número de pontos, mas nos critérios de desempate, infelizmente, a Ucrânia foi eliminada da Eurocopa. Muito triste isso, mas foi um jogo bonito. Mostraram aqui uma imagem de um guerreiro ucraniano e coisa e tal. Muito legal o jogo. Uma pena a Ucrânia ter sido eliminada tão cedo, né? Mas faz parte. A OTAN está discutindo um pacote de ajuda de 40 bilhões por ano de apoio para a Ucrânia. Ainda não conseguiram chegar num acordo, nem todos os países ainda concordaram da OTAN, mas está sendo negociado esse pacote de 40 bilhões por ano para apoio à Ucrânia enquanto durar essa guerra, né? Agora, o que já tem certeza é isso daqui. O Zelensky, ele está na Bélgica hoje, ele está em Bruxelas, justamente para ir no encontro do Conselho Europeu, em que ele vai fazer os procedimentos lá de início da negociação da Ucrânia para a entrada na União Europeia. Não vai ser fácil, tá? Parece que a Hungria já colocou algumas condições. A Hungria quer que a Ucrânia reconheça o húngaro como uma linguagem oficial da Ucrânia, porque existe uma pequena minoria de húngaros aqui na região da Carpátia, né? Essa região aqui perto da Hungria, aqui. Aí por isso a Hungria toda tem que aceitar o húngaro como linguagem oficial, mas isso nem seria um problema. O problema maior é que eles querem cota de deputados húngaros no parlamento ucraniano e querem também mais um monte de coisa, reconhecimento da herança húngara aqui na Zacarpátia e coisa e tal. Enfim, não vai ser uma negociação fácil para a entrada da Ucrânia na comunidade europeia, né? Lembra, todos os países da comunidade europeia podem agora negociar com a Ucrânia condições para aceitar a Ucrânia na comunidade europeia. Então não vai ser fácil. Países que estão mais longe da Ucrânia tipicamente não vão impor muita coisa, mas você pode esperar que a Hungria vai ser difícil, a Eslováquia vai ser difícil, a Polônia vai ser difícil também, por mais que a Polônia goste muito da Ucrânia, existe uma questão comercial aqui que certamente vai impor dificuldades, mas faz parte do processo de entrada na comunidade europeia, né? O Zelensky está lá, então, em Bruxelas, essa fase começa agora, ainda vai levar muito tempo, e também ele vai assinar um acordo histórico de cooperação e segurança com a Ucrânia. Ou seja, espera-se que agora, nessa etapa, já exista um aumento do apoio militar da comunidade europeia para a Ucrânia. Uma excelente notícia isso. Está aqui o Zelensky chegando lá no encontro lá na Bélgica, então ótima notícia isso daqui, né? Enquanto isso, o Putin está lá com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte vai mandar tropas para a área ocupada da Ucrânia. Olha que coisa, né? É isso daí. Parabéns ao segundo maior exército do mundo que está precisando de carne
do 100º maior exército do mundo, um exército irrelevante como a Coreia do Norte, né? E o lado positivo disso é que a Coreia do Sul não está gostando nem um pouco e está cada vez mais perto de ajudar, de prometer ajuda substancial para a Ucrânia. Muito bacana esse encontro do Putin com o pessoal da Coreia do Norte, ajudou bastante a Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.